E aí, pessoal? Hoje a ideia é a seguinte: eu vou funcionar como um verdadeiro segundo cérebro estratégico para quem vai prestar vestibular, concurso público ou Enem. A gente sabe muito bem que tentar organizar aquele caos de fórmulas e conceitos matemáticos não é brincadeira. Mas olha, o nosso objetivo aqui é puramente tático. A gente vai transformar a matemática tirando o status de dor de cabeça gigante para torná-la uma ferramenta totalmente aplicável de aprovação. Vamos nessa? Mas, parando para pensar, por que será que a matemática derruba tanta gente? O buraco é mais embaixo. Esbarra direto naquela ansiedade matemática que muitos conhecem bem. O erro clássico é tentar estudar exatas como se fosse história, apenas lendo a teoria. O que as nossas fontes deixam claríssimos é que o sucesso exige uma mudança de chave. Sair daquele medo de errar e ir para um aprendizado super tático e sistematizado. Não é sobre ter nascido com algum dom mágico, é sobre dominar o método. E para dominar esse método de verdade, o nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, estratégia de estudo e bancas. 2, o que realmente cai. 3, traduzindo a prova. E, para fechar, o ponto 4, macetes para ganhar tempo. É um guia completo que vai da priorização inteligente do edital até aqueles atalhos operacionais que salvam a vida na hora da prova. Então, começando logo pela nossa primeira parte, estratégia de estudo e bancas. O principal aqui é ter em mente que conquistar a aprovação não significa memorizar cada fórmula do universo matemático. O grande segredo é entender exatamente como as bancas examinadoras cobram esse conteúdo. E nesse ponto, existe uma diferença absurda entre ficar estagnado e realmente avançar. De um lado, a gente tem o estudo passivo, que é aquela grande armadilha de achar que só ler as fórmulas resolve alguma coisa. Do outro, o jogo muda com o estudo ativo. As fontes ressaltam que o diferencial é criar o hábito diário de resolver exercícios. É justamente essa prática constante, quebrando a cabeça com questões anteriores, que constrói a familiaridade e a velocidade para o dia decisivo. E falando em velocidade e estratégia, a abordagem tem que mudar radicalmente dependendo de quem faz a prova. Por exemplo, a FGV adora explorar a interpretação de texto com enunciados bem longos. Já a FCC é super direta, focando em cálculos rápidos e clássicos. E o Sebrasp? Bom, lá a lógica é a rainha. E um chute errado literalmente anula uma questão certa. Entender o estilo da banca não é só uma dica legal, é basicamente metade da batalha vencida. Seguindo em frente para nossa seção 2, o que realmente cai? A ideia aqui é ser implacável com o edital. A gente precisa aplicar uma priorização brutal, separando o que é só ruído daquilo que efetivamente coloca ponto no placar. Quando a gente organiza a bagunça do edital em blocos, fica muito nítido que as operações básicas e a matemática financeira são a alma da prova. É isso que mais aparece. As fontes batem muito na tecla de que a maioria dos erros acontece justamente na base. Então, dominar coisas como frações, porcentagem e regras de 3 é obrigatório antes mesmo de sonhar em ir para aqueles tópicos avançados. E focar nessa base matemática é tão crucial que não dá para pular etapas. A mensagem é clara. Consolidar esse núcleo não é perda de tempo, é construir o alicerce principal de tudo. Essa base atua como uma âncora de segurança. Não adianta nada querer sair correndo para resolver funções complexas ou trigonometria se a gente ainda está tropeçando na aritmética mais básica, certo? Agora, quando essa base está bem cimentada, o próximo passo natural envolve polinômios, matrizes e sistemas lineares. Para quem vai encarar concursos de alto nível, aqueles super exigentes, essa fundação vira a chave perfeita para resolver sistemas complexos e matrizes de álgebra linear, sem aquele pânico tradicional. O que nos leva à nossa seção 3, traduzindo a prova. E olha, esse conceito muda o jogo. É sobre encarar a matemática como se fosse um idioma estrangeiro. Saber decodificar o que o examinador realmente quis dizer é o que salva a gente das piores armadilhas e da falta de atenção. Pensem comigo naqueles gatilhos verbais super específicos, como bater o olho e saber que uma questão é de mínimo múltiplo comum. O próprio enunciado entrega isso de bandeja. Se o texto traz termos como quando voltarão a se encontrar, simultaneamente ou próxima vez, pronto. As fontes confirmam que estamos lidando com um problema clássico de MMC. Identificar essas palavras elimina qualquer tipo de adivinhação na hora. E na porcentagem, essa tradução é mais brilhante ainda. Sabe quando a prova pede 14% de 700 e dá uma travada no cérebro? A tradução literal é incrivelmente direta. A palavra por sinaliza divisão e as preposições de, do ou da significam pura e simplesmente multiplicação. Quando a gente transforma essas palavras em símbolos, a conta abstrata vira só um exercício de tradução. Lindo, não é?
E assim chegamos na nossa reta final, a seção 4, macetes para ganhar tempo. Esse é o kit definitivo de ferramentas do nosso segundo cérebro, cheio de truques de cálculo mental, feitos justamente para economizar aqueles minutos preciosos que decidem quem fica com a vaga. A famosíssima regra PEMDAS, por exemplo. Ela é aquele checklist mental rápido da ordem das operações. Primeiro resolvemos os parênteses, depois os expoentes, seguidos por multiplicação ou divisão e só por último adição ou subtração. Fazer essa checagem na cabeça previne escorregões daquelas pegadinhas de cálculo que as bancas adoram colocar logo de cara na prova. Outro atalho maravilhoso envolve os cálculos com dezenas. Precisou multiplicar ou dividir por 10? Abandona o rascunho de papel. A regra de ouro é: multiplicar por 10 é só andar com a vírgula uma casinha para a direita. Dividir por 10, puxa a vírgula uma casa para a esquerda. Essa fluidez operacional poupa um tempo bizarro na hora do nervosismo. E tem como ficar ainda mais ágil com esse truque contraintuitivo fenomenal. Dividir qualquer número por meio, ou seja, 0,5, dá exatamente o mesmo resultado que multiplicar esse mesmo número por 2. Se a prova pedir 18 dividido por 0,5, nada de montar uma divisão maluca. É só fazer 18 vezes 2, que dá 36. Pensa no tempo economizado com isso. Para fechar, a gente traz essa constatação poderosa de que a matemática deixa de ser um problema e passa a ser um aliado enorme na busca pela aprovação. Quando a gente transforma o estudo em algo ativo, tático, de olho na banca e cheio de atalhos inteligentes, aquele monstro intransponível simplesmente some. E a reflexão que fica é essa: ao dominar a linguagem da prova e desmistificar a matéria mais temida, o que mais poderia atrapalhar essa conquista? Excelente foco e ótimos estudos a todos!